Boa tarde, senhores pais, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vim falar com vocês sobre algo muito importante, que é a fala da criança. Então, eu tenho algumas orientações da fonoaudióloga para vocês pais estarem atentos e poder auxiliar nesse desenvolvimento da linguagem oral, a fala das crianças. Bom, primeiramente, é muito importante que vocês não passem para a criança a preocupação quanto à forma que ela está falando, se ela está falando corretamente ou se ela não consegue pronunciar as palavras corretamente ainda. Isso tudo causa muita ansiedade na criança, muita vergonha e às vezes até acontece da criança parar de falar, de tentar falar por vergonha e com medo de também ser advertida o tempo todo. Então é importante que vocês passem segurança para a criança. E de que maneira que vocês podem estar fazendo isso? Conversando com a criança sempre com calma, dando a atenção devida à criança nesses momentos, quando ela estiver tentando falar com vocês. E isso é muito importante. Fale com a criança sempre corretamente. Tente ficar atento nas pronúncias das palavras, de que forma vocês estão pronunciando e conversando com as crianças, porque elas aprendem tudo que nós falamos para elas. Eles são movidos a imitações, repetições. Então é importante que vocês também falem com a criança da maneira correta, para que ela também possa aprender a falar corretamente. Só que isso vai acontecendo naturalmente, gradativamente, tá? É importante o estímulo, não deixar de estimular. Também é muito normal, pais, algumas crianças nesta fase começarem a gaguejar por ansiedade ou até mesmo outros fatos. Mas o importante é que vocês sigam o que eu disse anteriormente. Conversar com a criança com calma. Mas, se isso estiver acontecendo com vocês ou acontecer em algum outro momento, é importante que vocês não peçam para a criança parar de falar, para que ela respire e comece novamente. Isso tudo causa mais bloqueio na criança. Não é correto que vocês façam essa intervenção neste momento. Deixe que a criança tente falar, mesmo que gaguejando. Esse é um processo que algumas crianças passam e que logo passa. Mas é importante que vocês não façam isso, porque é muito normal nós vermos muitas pessoas fazerem isso, pedir para a criança, não, ó, pare, respira, comece de novo. Isso não é correto. Não auxilia nesse processo, e sim, pelo contrário, prejudica, porque causa bloqueio na criança. Então, é importante ficarem atentos nisso, não façam isso. Também, quando vocês forem fazer perguntas, conversar com a criança, sempre ficar atentos na pergunta. As crianças ainda não dominam totalmente a linguagem oral, então elas ainda não conseguem formar frases, né, com respostas longas. Então sejam assim, ó, breves, façam perguntas com respostas curtas, porque é muito importante que ela consiga fazer isso de uma forma exata em que você possa elogiar, dar parabéns, incentivá-las. Isso é muito importante. Se vocês fizerem frases ou perguntas muito longas e que ela não vá conseguir responder, ela vai ficar frustrada e às vezes nem vai querer tentar. Então é importante que vocês se atentem nisso também. Muitas vezes, no intuito de ajudar as crianças, nós acabamos completando as frases para elas. Interrompemos a criança
no intuito de ajudar mesmo. E vamos completando. E isso não é correto também, porque é importante que a criança consiga completar o raciocínio, que ela complete a frase que ela está tentando falar. Então não façam isso. Também é importante vocês ficarem atentos ao uso da chupeta. As crianças estão ficando muito tempo com a chupeta na boca. Deixam de falar para ficar sugando aquela borracha, né? Aquele movimento da sucção. Então, é importante vocês começarem a estar retirando essa chupeta, ficarem atentos, né? Porque muitas crianças tentam ficar falando com a chupeta na boca. Muda totalmente o som, né, das palavras por conta da chupeta. Eu venho também acompanhando, muitas crianças estão realizando as atividades com a chupeta na boca. É importante que ela tenha um foco, que naquele momento ela foque em algo só. É difícil a criança pequena focar em várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, ela não sabe se ela realiza atividade ou se ela chupa a chupeta ou se ela fala. Então, é importante que nesses momentos vocês tirem a chupeta da boca, até mesmo para poder estar falando com a criança, para que vocês consigam ouvir o som da voz da criança, para que ela consiga tentar falar sem a chupeta na boca. Combinado, pais? Também vou passar para vocês algumas dicas de como nós podemos ajudar as crianças nesse processo, desse desenvolvimento. Algumas atividades de histórias é muito importante, ajuda bastante as crianças. O momento do reconto, fazer mudanças de entonação de voz, quando mudar os personagens, fazer expressões de medo, de alegria, de felicidade. Isso tudo a criança começa a observar, a ouvir e ela começa também a reproduzir oralmente. Então é muito importante. Eu estarei passando para vocês sempre algumas histórias, pedindo para vocês fazerem um reconto, conversar com as crianças sobre aquele momento e deixem que ela vá contando, observando os fatos e ela relatar. Isso tudo ajuda muito nesse processo do desenvolvimento da linguagem oral. Também é muito legal, tem algumas brincadeiras de imitação, em que vocês podem estar conversando com a criança, pedindo para ela imitar aquilo que vocês estão falando, brincadeiras de identificação de objeto, porque através disso ela também aprende a classificar os objetos, a aprender para que aquilo serve. Também é muito legal, é uma brincadeira muito boa e que é bem estimulante. Então, vou estar acompanhando vocês nesse momento, vou auxiliá-los, vou estar enviando algumas atividades que podem ajudar vocês em casa. Combinado? Mas não se esqueçam, em todas as atividades em que vocês forem estar realizando em casa, não esqueçam essas dicas. Fiquem atentos e vão tentando. É um processo muito natural. A princípio pode ser um pouco dificultoso, lembrar de todas as dicas, mas é algo que aos poucos vai se tornando tão natural que vocês vão fazerem sem nem perceber. Combinado?